Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos ao nosso podcast O Parresia, do site padrepauloricardo.org. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, uma alegria estar com você, e é para nós um compromisso agora semanal. Todas as semanas você vai encontrar à disposição no nosso site esse podcast para você poder um pouco se atualizar, o que é que está acontecendo na igreja, nós falarmos um pouco de temas da atualidade, temas que envolvem as dúvidas e as reflexões dos nossos assinantes do site padrepauloricardo.org. É uma forma de manter essa interatividade, manter um pouco essas dúvidas e tirar a limpo o que é que vai acontecendo com você, nos seus estudos, no seu crescimento pessoal espiritual. O nome desse podcast é Parresia, né? Então a primeira coisa que a gente precisa explicar é o significado dessa palavra parresia. Parresia, em grego, quer dizer uma franqueza, uma abertura no falar, ou seja, um destemor no falar. Se você for pegar os Atos dos Apóstolos, lá no último capítulo, o último versículo dos Atos dos Apóstolos, você vai encontrar o fato de que São Paulo e os discípulos pregavam a palavra de Deus com total franqueza, abertura, destemor, parresia. Essa parresia é uma característica da pregação cristã. Por quê? Porque o cristão, ele sabe que deve temer a Deus e não temer os homens. Portanto, o contrário de parresia seria um respeito humano. Entenda bem essa palavra respeito humano, porque ela é típica da linguagem cristã, né? A gente às vezes interpreta mal. Não quer dizer que nós temos que faltar com respeito para com as pessoas humanas, não é nada disso. Nós, quando temos o respeito humano, quer dizer o seguinte: estamos com medo de desagradar os seres humanos e por isso não estamos nos preocupando com Deus. Aqui que está a grande diferença. A diferença entre o temor de Deus e o respeito humano. O cristão, ele deve temer a Deus. O temor de Deus é o princípio do saber, diz a Sagrada Escritura. E é exatamente porque ele não tem essa preocupação de agradar os seres humanos, não tem essa preocupação de jogar para a torcida, poderíamos dizer nós, nessa nossa linguagem corriqueira do dia a dia, ele tem diante dos olhos somente o querer agradar a Deus. E isso faz com que ele tenha essa parresia, esse destemor, esta abertura no falar. A parresia, na verdade, é uma característica que é mais ligada à oratória. Se você for olhar no dicionário de língua portuguesa, você vai encontrar a palavra parrésia. Existe, por incrível que pareça, essa palavra em português, parrésia. O que é a parrésia? Parrésia é exatamente isso. Parresia é a realidade do orador, a pessoa que prega, que fala, sem ter papas nas línguas, né? Ou seja, sem estar dando voltas, com diplomacias, dizendo coisas pela metade, etc. E é um pouco isso que o nosso site quer ser. Se tem algum serviço que a gente gostaria de prestar para você, cristão, católico, de língua portuguesa, seja aqui do Brasil, seja de Portugal ou dos outros países lusófonos, é exatamente isso. Colocar você diante da palavra de Deus, daquilo que Deus quer para a igreja hoje, sem nos preocuparmos com agradar a torcida, sem nos preocuparmos com o politicamente correto, né? Porque uma das coisas que aconteceu, um dos fenômenos mais estranhos que tem acontecido com a igreja do mundo todo, mas também, principalmente aqui do Brasil, é um pouco essa timidez do falar. A timidez do falar. Nós cristãos, de repente, ficamos com medo. Com medo de ser cristão, com medo de que o fato de nós sermos cristãos, de nós acreditarmos, ofenda as outras pessoas. Mas isso não tem cabimento nenhum. Isso não tem o mínimo sentido. Por que a minha fé é uma ofensa para os outros, né? Não, muito pelo contrário, a minha fé deveria ser luz, deveria ser uma forma de desafiar o outro a ser uma pessoa melhor, a se transformar numa pessoa cada vez melhor. E esta a realidade que nós realmente cremos. Eu creio que
ao expressar a minha fé em público, eu não estou ofendendo ninguém. Mas essa mentalidade do politicamente correto, não é? Implantou nos cristãos essa timidez, né? Esta pusilanimidade, esta alma pequena, onde a pessoa fica acanhada, com medo, esquecida da sua verdadeira vocação de fidelidade a Deus. Então a primeira coisa, né, este podcast Parresia quer pedir a Deus. Eu, Padre Paulo Ricardo, gostaria de pedir junto com você a Deus essa graça de nos mantermos firmes nesse propósito, nesta coragem, nesse destemor do falar. A coragem é não somente uma virtude humana, mas ela pode ser também considerada um dom do Espírito Santo. Não é? É o dom da fortaleza. A virtude da fortaleza, humanamente falando, é uma virtude necessária e importante para que nós, seres humanos, sejamos realmente pessoas realizadas. Quem não tem coragem de viver, termina vivendo escondido de si mesmo. Mas esta virtude da coragem, uma virtude humana, pode ser aperfeiçoada no dom do Espírito Santo. Vamos parar um pouco para analisar essa realidade da coragem, para que você entenda um pouco onde é que está a ideia do nosso site, a proposta daquilo que eu coloco nas pregações. Muitas pessoas ficam um pouco assim, com um mal-estar. Por quê? Porque ouvem o Padre Paulo Ricardo falar, o Padre Paulo Ricardo, às vezes, eu sei que nas minhas pregações eu subo um pouco de temperatura, né? Como se demonstrando uma certa irritação, uso às vezes xingamentos, xingo a pessoa de idiota, ou retardado, sei lá, desgraçado, uso palavras assim duras para com certas pessoas, certas atitudes, principalmente certas ideias. E os católicos ficam então todos preocupados. Meu Deus, o padre, olha só, o padre está perdendo a paciência. Será que o Padre Paulo está pecando? O que está acontecendo? Eu me lembro claramente, eu fiz um programa na TV Canção Nova. Vocês sabem que eu tenho um programa semanal na TV Canção Nova chamado Oitavo Dia, né? Ele é apresentado a primeira vez no sábado à noite, né? E nesse programa eu me lembro claramente que uma vez eu falei do marxismo. Estava respondendo às perguntas dos telespectadores que passavam através do e-mail, etc. E num desses dias eu falei do marxismo e um dos ouvintes do programa fez uma pergunta. Escuta, Padre Paulo, o senhor, quando fala do marxismo, o senhor fala só o lado negativo. Eu gostaria que o senhor falasse também do lado positivo. Quando eu respondi essa pergunta, e o programa era gravado, não era ao vivo, portanto, eu não me arrependi absolutamente daquilo que eu gravei. Eu poderia ter perfeitamente voltado atrás e disse, gente, apaga, vamos lá, não vamos pôr isso no ar não, porque eu me destemperei, eu perdi as rédeas, né? Num segundo pensamento eu poderia dizer assim, não vamos fazer isso não, tira do ar, apaga. Mas não fiz nada disso. Eu realmente me exaltei no programa, mas me exaltei de caso pensado. Me exaltei porque era isso que eu queria na resposta. Qual foi a resposta que eu disse para o rapaz? Eu disse, olha aqui, eu não entendo absolutamente por que é que você pede que eu, ao falar do marxismo, me lembre do lado positivo. Se o assunto desse programa tivesse sido o nazismo, você certamente não iria escrever para mim dizendo, Padre Paulo, o senhor fala do nazismo, mas o senhor não lembra o lado positivo do nazismo. Porque eu não vejo absolutamente que lado positivo do nazismo eu tenha para ressaltar como sendo positivo. O que é que eu vou falar do nazismo de positivo? Vou falar do bigodinho do Hitler, que era bonitinho, engraçadinho? Isso não tem cabimento. Por que é que eu vou, então, dizer que o marxismo tem um lado positivo? Por que é que eu vou pegar um desgraçado como o Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, etc., e vou dizer que eles têm lados positivos? Por que é que você exige isso de mim? Não é? Por quê? Um regime
em uma ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas, eu não tenho que ressaltar lados positivos disso daí? Isso é uma abominação aos olhos de Deus e dos homens. Não é? E eu digo isso baseado, né, naquilo que é a abertura dos arquivos da KGB, o livro negro do comunismo, fala claramente de mais de 100 milhões de pessoas que morreram, né, através do comunismo desde 1917. E hoje, os pesquisadores que foram mais profundamente sabem que foram muito mais do que 100 milhões. Se fala quase de 200 milhões de pessoas que morreram por causa dos regimes marxistas. Por que é que eu tenho que lembrar um lado positivo de uma desgraça dessas? Então essa foi a minha resposta, mais ou menos assim, né? Não é que eu estou lembrado exatamente, palavra por palavra, tudo aquilo que eu disse. Então, naquela noite em que o programa foi exibido, imediatamente 5, 6 pessoas escreveram no meu site, escreveram no blog da Canção Nova, escreveram dizendo, mas olha o Padre Paulo se irritou, o Padre Paulo perdeu a paciência. Olha, padre, o senhor não pode fazer isso porque o senhor está caindo no erro dos nossos inimigos, porque o senhor está sendo destemperado. Veja só, gente, vamos entender uma coisa. Existe claramente uma ira que é virtuosa. Não existe somente a ira pecado, não é? A ira, a raiva, a cólera enquanto pecado capital. Não. Existe também uma ira virtuosa, porque Deus, quando nos fez, Ele nos fez com a capacidade de nos irarmos, e isso é um dom de Deus para nós. Isso é coisa boa. Isso não é coisa ruim. A ira é um dom de Deus. Os santos padres dizem assim, que Deus nos deu a ira como se fosse um cachorro colocado na porta da alma, para que quando o inimigo se aproximasse com a tentação, não é? Nós não cedêssemos ao inimigo. Então, se Adão e Eva, quando foram tentados por Satanás, ao invés de serem politicamente corretos, não querer ofender os sentimentos da serpente, dizer, ô, serpentezinha tão bonitinha, vem cá, vamos conversar aqui, tomar chá juntos, não é? Senta aqui comigo, meu companheiro, meu amigo. Se Adão e Eva tivessem reagido do jeito que Deus os criou realmente, não é? Sem procurar amizade com a serpente, eles teriam se irado profundamente com Satanás e teriam rechaçado aquela tentação. E nós não teríamos caído no pecado original. Porque Deus, quando fez o homem, deu ao homem a ira como um presente para que o homem reagisse diante do mal. Por isso, existe uma ira que é sadia. Agora, quando é que nós ficamos irados de forma pecaminosa? É quando, ao invés de nós nos irritarmos com o pecado e com Satanás, nós dirigimos esta ira aos nossos irmãos. Então, por exemplo, se eu me encontrasse com Fidel Castro, eu posso ter duas atitudes de ira para com Fidel Castro, né? Ele que matou tantos padres, tantos cristãos, perseguiu a igreja, fez tanto mal, né, na sua Cuba e hoje espalha esse mal pela América Latina inteira. Eu posso me irar com ele, pessoalmente, querendo destruir a pessoa dele. Essa ira certamente seria uma ira pecaminosa. Ou então eu posso me irar com ele para salvar a sua alma. Porque um pai, quando fica irado com o filho, fica irado porque o ama. E quer acordar aquele filho da sua miséria. Então, quando eu, numa pregação, falo do pecado que alguém cometeu, e uso expressões para fazer com que aquela pessoa se envergonhe, isso daqui, se eu estiver na virtude, não estou dizendo que eu sou santo e nunca erro, tá? Mas só estou dizendo assim, que se eu estou na virtude
dentro de mim, o que deve estar no meu coração é uma ira de quem quer salvar a alma daquela pessoa. Ou seja, fazer com que aquela pessoa se acorde, que ela se sinta envergonhada do que ela está fazendo. Não é? Quando eu digo para um sujeito, escuta aqui, meu filho, você é idiota? Eu estou dizendo, acorda, meu filho. Você está indo para o abismo, você está se perdendo. E então essa pessoa, envergonhada, pode voltar atrás. Envergonhada, né? Ela pode se converter. Ah, mas as pessoas pode ser que elas não se envergonhem. Pode ser que elas não se envergonhem, mas outros que estão ouvindo se envergonham e evitam aquele caminho. Pode ser que a pessoa à qual estou me dirigindo não se envergonhe, mas outros que estão ouvindo veem a feiura da sua atitude. Portanto, nós temos que pôr uma coisa na cabeça, gente. Não existe verdadeiramente um amor ao bem se não houver um proporcionado ódio ao mal. Ou seja, eu posso fazer declarações de amor a Deus quanto quiser, mas se eu não odiar o pecado, o meu amor a Deus é incompleto, tem alguma coisa errada nele. De uma forma bem concreta, uma mãe que tem um filho que está viciado em drogas. Essa mãe, se ela ama o filho de verdade, ela odeia as drogas. Porque as drogas estão destruindo o seu filho. Então vejam que é expressão do amor da mãe o ódio para com o que o filho está fazendo. Se essa mulher ama o seu filho, ela odeia o que o filho dela faz. Isso faz parte. Né? Então, aqui, nesse site, nós gostaríamos, né, a cada semana, proporcionar para você um podcast um pouco com reflexões desse tipo, como essa que eu fiz agora. Colocando atitudes cristãs, o que é que nós precisamos fazer para ajudar as pessoas, explicando, tirando dúvidas. Eu, agora, nesse tempo de reflexão, o que é que eu fiz? Eu estou respondendo às dúvidas dessas pessoas que estavam escandalizadas com a minha atitude. Né? Pessoas que se escandalizam. Gente, se nós não cristãos não tivermos a capacidade de nos expressar, mostrando indignação e ira diante do pecado, nós estamos algemados. E aí estamos prisioneiros do politicamente correto. E aí se instalou uma guerra assimétrica. Ou seja, os caras lá do outro lado podem tudo. Eles podem nos xingar, mentir, burlar, fazer todo tipo de trapaça, e nós não podemos nada. Nós temos que ser só bonzinhos, comportados e sorridentes. Não, não pode ser assim. Eu não estou dizendo que nós iremos usar os mesmos métodos dele, não é isso. Não, eu não sou maquiavélico. O fim não justifica os meios. Mas estou dizendo que existem certas coisas que nós temos o direito de usar como cristãos e que eles colocaram no nosso coração que nós não podemos fazer. Então, de repente, quando um cristão chama a heresia de heresia, ele se sente mal. Ah, eu estou sendo como os inquisidores da Idade Média. Por quê? Porque foi feita uma tal propaganda contra a Inquisição que nós agora nos sentimos envergonhados de promover a sã doutrina, a fé da igreja. E isso não pode ser. Isso não pode ser. Então, é essa atitude que está muito enraizada na tradição da igreja e que nós não podemos deixar de considerar. Então, vejam só. Esse nosso site, você está vendo agora, está reformulado, não é? E tem uma série de coisas ainda que precisam ser melhoradas. Nós estamos trabalhando, somos uma equipe que está trabalhando nesse site para melhorar cada vez mais. Por exemplo, você está vendo aí que nos cursos, por enquanto, só está dando para ouvir o curso online, né? Ainda não dá para baixar o áudio MP3, mas vai ser possível. Calma, nós estamos aqui, o volume de coisas que nós estamos colocando online é muito grande, né?
graças a Deus existe aí uma riqueza de conteúdo para ser colocado. Então existem várias coisinhas que nós estamos atualizando o nosso site aos poucos. Tenha paciência. Agora, o que eu pediria para você é que você nos ajudasse aqui no site, né? E que realmente você fizesse parte do nosso site como quem nos ajuda. A sua ajuda é importante. A sua assinatura a cada mês é importante. Existem algumas pessoas que fizeram a assinatura, não é? Assim que nós lançamos o site. Essas pessoas não renovaram a assinatura. Por favor, volte, né? Lá no PagSeguro, renove sua assinatura. A forma melhor, mais prática de se fazer a assinatura do site é através do PayPal. No PayPal, você tem o quê? Você tem a possibilidade de fazer a sua assinatura e de uma vez por todas. E aí, todos os meses, o seu cartão de crédito vai ser cobrado aqueles R$30. Só que para você assinar no PayPal, você precisa de um cartão de crédito internacional. Esse é o problema. Mas, se você não tem cartão de crédito internacional, se você não tem cartão de crédito, você pode pagar pelo PagSeguro, tem o boleto bancário, tem a possibilidade de cartão de crédito nacional. Só que o PagSeguro não oferece o serviço de renovar a sua assinatura automaticamente. Você tem que a cada vez fazer isso. Todos os meses você precisa voltar à sua assinatura. Tá? E por que eu insisto em você assinar o nosso site? Porque é a única forma que eu tenho de manter esse serviço no ar. De manter a equipe, evidente. Né? Ou seja, o que é que eu estou fazendo agora? Agora, nesse momento, eu estou usando o dinheiro que eu recebi com os direitos autorais do livro Um Olhar que Cura para fazer essa reforma no site. Né? Por enquanto, o dinheiro que entrou nas assinaturas não está conseguindo manter o site. Estou dizendo isso muito claramente para você que você saiba a situação. Não pense, o Padre Paulo agora está nadando em dinheiro. Não estou nadando em dinheiro. Não está entrando dinheiro suficiente. Né? Então, eu preciso da sua ajuda, da sua assinatura, para manter o serviço. Segunda coisa, seria bom que também um número grande de pessoas assinassem para que eu pudesse também oferecer as vantagens da assinatura para os seminaristas e estudantes que não têm condições de pagar. Muitos seminaristas têm entrado em contato pedindo, olha, eu sou seminarista, mas não tenho cartão de crédito, não tenho dinheiro, né? Eu estou aí liso, não tenho com o que pagar, como que eu faço? Então, para você fazer esse bem para essas pessoas, principalmente seminaristas que não têm recursos financeiros, faça não somente a sua assinatura, mas a sua doação também. Né? Você pode entrar em contato conosco, entra lá no site, clica lá, contato, e diz, olha, gostaria de fazer uma doação, como faço? Né? E nós vamos retornar para você, dando indicação para a forma que você pode utilizar para fazer essa sua doação. Tá bom? Então, essa aqui, primeiro, para justificar a necessidade da assinatura. Agora, qual é a vantagem que você vai ter assinando? A vantagem que você vai ter assinando é que você vai ter um conteúdo que não está disponível para todo mundo. E pode participar dos nossos cursos. Os cursos que estão online agora são cursos todos, não é? De nível superior, digamos assim. Não é? São cursos de filosofia, teologia e história da igreja. Porém, em breve, nós iremos lançar um curso que será também ao vivo do Catecismo da Igreja Católica. E esse curso só vai estar disponível para aqueles que tiverem a sua assinatura. Nós vamos fazer o curso do Catecismo da Igreja Católica, não é? E vamos ver o catecismo de capa a capa. Você sabe que eu sou membro do Conselho Internacional da Catequese da Santa Sé. E como membro do Conselho Internacional da Catequese, eu participei, não é, do simpósio internacional de 10 anos
de lançamento do catecismo. Também, na época em que o catecismo foi lançado, eu participei como censor da tradução portuguesa para a Congregação para a Doutrina da Fé. Tive a alegria e a honra de trabalhar junto com o cardeal Ratzinger, né, de prestar esse serviço para a Congregação para a Doutrina da Fé. Então, eu estou bem familiarizado com aquilo que é o espírito do catecismo da Igreja Católica. E gostaria de oferecer esse curso para você, para que você tivesse conhecimento objetivo daquilo que é o catecismo e a doutrina da Igreja. Vai ser um encontro semanal a respeito do catecismo da Igreja Católica. Nós vamos ter essas aulas semanais. Você vai poder participar, interagir online. Enquanto eu vou fazendo o curso, você vai fazendo suas perguntas e assim por diante. Agora, isso só é possível se você tiver a sua assinatura, não é? Então, peço a você então que você seja um pouco um propagador do nosso site, né? Seja um propagador do site, convida seus amigos, insiste, olha, já fez assinatura, vamos lá, vamos ajudar, porque se essa questão das assinaturas não decolar, o site vai ter que irremediavelmente retornar àquilo que ele era antigamente, né? Tem muita gente que conhece o meu site já há anos e ficava perguntando, Padre Paulo, por que esse site fica tão parado, né? O site fica tão parado por uma razão muito simples. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ficar mexendo no site. Então eu preciso de uma equipe que faça isso. Então, para que as coisas sejam postadas com agilidade, nós toda semana tenhamos um site à disposição, né? É que nós temos agora esse serviço de assinatura. Então, eu agradeço muito as pessoas que estão participando. Faça um pouco de propaganda do site. E olha, são R$30. R$30 é R$1 por dia. R$30 por mês é R$1 por dia, gente. O que é isso, né? Você tem condições de ajudar com R$1 por dia. E assim vai estar ajudando tantas outras pessoas que vão receber esse conteúdo. Porque nós vamos continuar tendo também conteúdos gratuitos, como por exemplo, esse podcast é um conteúdo gratuito. A reflexão do Evangelho semanal é um conteúdo gratuito. Todas as semanas você vai encontrar aí uma reflexão do Evangelho substanciosa para você poder preparar uma homilia, preparar uma palestra, uma reflexão pessoal, seu crescimento, né, a respeito do Evangelho e da liturgia da palavra de cada domingo. Então, eu agradeço a compreensão de vocês, a cooperação, a colaboração, e vamos continuar juntos sendo essa grande família de Deus que é a Igreja e trabalhando para que o povo de Deus de língua portuguesa conheça a doutrina da Igreja, o pensamento do Papa Bento XVI e aquilo que realmente Deus quer para nós.